A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, era um país em ruínas. A derrota humilhante, a crise econômica devastadora, semelhante à nossa crise de 29, e a instabilidade política criaram o cenário perfeito para o ressentimento e a raiva se enraizarem. É nesse contexto sombrio que Adolf Hitler e seu partido nazista, como um lobo em pele de cordeiro, ascenderam ao poder, com promessas vazias de grandeza nacional, como um Brasil próspero e imponente e prosperidade para o povo alemão. Hitler, tal qual um espertalhão em praça pública, explorou os medos e as frustrações de um povo desesperado. A propaganda nazista, implacável e sedutora como um vendedor de bugigangas, pintava um quadro distorcido da realidade como um conto de fadas macabro. Os judeus, retratados como inimigos internos, como um Judas traidor, tornaram-se bode expiatório para todos os males da Alemanha, como se fossem a geni da história. A democracia, vista como fraca e ineficiente, tal qual um governo sem pulso firme, foi gradualmente desmontada, tijolo por tijolo, dando lugar a um regime totalitário. A ascensão de Hitler ao poder em 1933 marcou o início de uma era de trevas, como se as trevas da escravidão pairassem novamente. A Alemanha, antes um farol de cultura e ciência, como Aleijadinho e Oswaldo Cruz, mergulhava em um abismo de ódio e violência, como um rio de sangue e dor. O mundo observava, em grande parte silencioso, como um vizinho que finge não ver, enquanto a sombra do nazismo se espalhava pela Europa, como uma mancha de óleo na Baía de Guanabara. No cerne da ideologia nazista, como um tumor maligno, estava a crença tóxica na supremacia racial. Os nazistas se consideravam membros de uma raça superior, os arianos, destinados a governar o mundo, como se fossem os reis do carnaval. Judeus, ciganos, eslavos e outros grupos minoritários foram demonizados como inferiores, como párias da sociedade, uma ameaça à pureza da raça ariana, como um vírus que contamina o organismo. Essa doutrina do ódio, propagada implacavelmente pela máquina de propaganda nazista, como um carro de som em cada esquina, envenenou a mente do povo alemão, como uma água contaminada. Crianças eram doutrinadas em escolas, ensinadas a odiar e a temer o outro, como se fossem animais ferozes. Os meios de comunicação, sob controle total do regime, como um papagaio que só repete o que ouve, disseminavam propaganda racista e antissemita. A violência contra judeus e outros grupos minoritários tornou-se cada vez mais comum e aceita, como se fosse normal agredir um nordestino. Leis discriminatórias foram promulgadas, como se escrevessem a Constituição com sangue, privando os judeus de seus direitos civis e meios de subsistência, como se os jogassem em um buraco e os esquecessem. Sinagogas foram incendiadas, como se destruíssem um terreiro de candomblé, empresas judaicas saqueadas, como se invadissem um comércio local, e milhares de pessoas foram presas e enviadas para campos de concentração, como se fossem animais sendo levados para o abate. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, como um raio que corta o céu, a perseguição nazista aos judeus se intensificou e se tornou genocídio sistemático, como uma máquina de moer gente. A solução final, como era conhecida, com frieza e crueldade, visava exterminar todos os judeus da Europa, como se quisessem apagar da história. Milhões de judeus foram deportados para campos de concentração e extermínio, como Auschwitz-Birkenau, Treblinka e Sobibor, nomes que ecoam o horror. Nesses locais de horror indescritível, piores que os piores filmes de terror, homens, mulheres e crianças eram assassinados em câmaras de gás, como se fossem insetos, fuzilados ou deixados para morrer de fome, doenças ou exaustão. Uma lenta e dolorosa agonia. A brutalidade nazista não se limitou aos judeus. Ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais,
Testemunhas de Jeová e outros grupos considerados indesejáveis, como se fossem lixo humano, também foram perseguidos, torturados e assassinados, vítimas da mesma fúria cega e irracional. Os campos de concentração nazistas eram muito mais do que prisões. Eram máquinas de morte cuidadosamente projetadas para exterminar seres humanos em escala industrial, como se fossem produtos em uma linha de produção. A cada dia, a cada hora, a vida era brutalmente arrancada de homens, mulheres e crianças inocentes, como se a vida não valesse nada. Ao chegarem aos campos, os prisioneiros eram despojados de suas roupas, seus pertences, sua dignidade, transformados em animais. Recebiam uniformes listrados e um número, tornando-se apenas mais um rosto anônimo na multidão de condenados, como se fossem gado marcado para o abate. A fome era uma tortura constante, o estômago roncando, o corpo fraco, o trabalho exaustivo e interminável, como se fossem escravos em um engenho. Muitos prisioneiros morriam de doenças, como tifo e disenteria, que se espalhavam rapidamente nas condições insalubres dos campos, como um vírus em um ônibus lotado. Outros eram vítimas da violência sádica dos guardas da SS, que os espancavam, torturavam e matavam por puro prazer, como se fossem sádicos, se divertindo com o sofrimento alheio. Em nome da ciência e da busca por uma raça superior, como se fossem deuses, médicos nazistas realizaram experimentos médicos cruéis e desumanos em prisioneiros de campos de concentração, coisificando e violando corpos e mentes. Essas vítimas indefesas eram submetidas a procedimentos médicos dolorosos e muitas vezes fatais, verdadeiras sessões de tortura, sem seu consentimento e sem anestesia, sentindo na carne a crueldade. Crianças gêmeas eram separadas de suas mães e submetidas a experimentos genéticos horríveis, como se fossem ratos de laboratório. Prisioneiros eram infectados com doenças mortais, como tifo e tuberculose, para testar a eficácia de novas drogas e tratamentos, transformando seus corpos em campos de batalha. Outros eram expostos a temperaturas extremas, congelando ou queimando, submetidos a mutilações cirúrgicas desnecessárias, cortando e mutilando como açougueiros, ou usados como cobaias em experimentos de esterilização. Esses experimentos, realizados em nome da ciência ariana, maculando o nome da ciência, eram na verdade atos bárbaros de tortura e assassinato. Eles violaram todos os princípios éticos da medicina e deixaram um legado de sofrimento e morte, uma mancha na história da humanidade. Mesmo em meio ao horror indescritível dos campos de concentração, onde a esperança parecia ter se esvaído, a chama da resistência humana nunca se apagou completamente, como uma pequena chama que teima em resistir ao vento. Atos de coragem e compaixão, por menores que fossem, como um abraço em meio à tempestade, ofereciam um vislumbre de esperança em meio à escuridão. Prisioneiros arriscavam suas vidas para compartilhar um pedaço de pão com um companheiro faminto, um gesto de partilha em meio à miséria, para confortar um doente, uma palavra amiga em meio à dor, ou para esconder um fugitivo, um ato de rebeldia contra a opressão. Grupos de resistência clandestinos se organizaram dentro dos campos, como formigas trabalhando em segredo, coletando informações, planejando fugas e transmitindo mensagens de esperança para o mundo exterior, mantendo acesa a chama da liberdade. A resistência aos nazistas também veio de fora dos campos. Civis corajosos arriscaram suas vidas para esconder judeus, abrindo suas casas como esconderijos, fornecer-lhes documentos falsos, arriscando tudo para salvar vidas e ajudá-los a escapar da Alemanha nazista, desafiando o regime e a barbárie. A história de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou a vida de mais de 1000 judeus, um exemplo de humanidade em meio à barbárie, é apenas um exemplo da bravura e da compaixão humana que brilharam em meio à escuridão,
como estrelas que iluminam a noite escura. O Holocausto foi uma tragédia de proporções inimagináveis, uma ferida aberta na história da humanidade. Milhões de pessoas inocentes foram sistematicamente assassinadas pelo regime nazista, vítimas de uma máquina de ódio, vítimas de uma ideologia baseada no ódio, na intolerância e na barbárie. Um câncer que se espalhou pelo mundo. O mundo emergiu da Segunda Guerra Mundial em choque e descrença diante da escala do horror nazista, como se tivesse acordado de um pesadelo. As imagens dos campos de concentração, fantasmas do passado, os relatos dos sobreviventes, vozes que ecoam no tempo, e as evidências incontestáveis dos crimes nazistas, provas da barbárie humana, chocaram a consciência humana. O Holocausto é um lembrete brutal da fragilidade da civilização, um espelho que reflete a face cruel da humanidade e da rapidez com que o ódio pode se espalhar como um rastilho de pólvora, incendiando corações e mentes. É um alerta para que nunca esqueçamos o passado, para que a história não se repita, para que lutemos contra a indiferença e a intolerância, onde quer que elas se manifestem, seja na Europa, na África ou aqui no Brasil. O Holocausto não começou com câmaras de gás. Começou com palavras de ódio, com o discurso fácil de separação, com discriminação, com o tratamento desigual, com a desumanização do outro, com a negação da humanidade do próximo, a indiferença, o silêncio cúmplice diante da injustiça, como se nada estivesse acontecendo, preparou o terreno para a barbárie, como adubar a terra para o mal crescer. É nosso dever, como seres humanos, como cidadãos do mundo, lutar contra todas as formas de ódio, discriminação e intolerância, seja contra negros, indígenas, mulheres ou qualquer grupo marginalizado. Devemos defender os direitos de todos os seres humanos, independentemente de sua cor, credo ou classe social, independentemente de sua raça, religião, orientação sexual ou qualquer outra característica, pois somos todos iguais em nossa humanidade. A educação é fundamental para combater o preconceito e a intolerância, para formarmos cidadãos críticos e conscientes. Devemos ensinar às futuras gerações sobre os horrores do Holocausto, para que nunca esqueçam a que ponto o ódio pode levar, e sobre os perigos do ódio e da discriminação, para que não repitam os erros do passado. Devemos promover o respeito pela diversidade e a compreensão mútua, construindo pontes em vez de muros, para criarmos um mundo mais justo e igualitário. Honramos a memória das vítimas do Holocausto ao garantir que suas histórias nunca sejam esquecidas, mantendo viva a chama da memória. Devemos ouvir os relatos dos sobreviventes, testemunhos da barbárie, preservar as evidências dos crimes nazistas para que ninguém negue o horror e compartilhar essas histórias com as futuras gerações para que a história sirva de lição. Os memoriais do Holocausto, como o Yad Vashem, em Jerusalém, e o Museu do Holocausto em Washington, D.C., locais de memória e reflexão servem como lembretes sombrios do passado, alertando para os perigos do ódio, e como centros de educação e reflexão, espaços para aprender com a história. Eles nos desafiam a confrontar o mal, a olhar para a escuridão sem medo, a honrar as vítimas mantendo viva a memória daqueles que se foram e a trabalhar por um futuro onde tais atrocidades nunca mais se repitam, construindo um futuro de paz e tolerância. Que a memória das vítimas do Holocausto seja uma bênção que inspire futuras gerações. Que suas histórias nos inspirem a lutar por um mundo mais justo onde todos tenham oportunidades iguais, mais compassivo onde a empatia seja o guia e mais pacífico onde a paz seja o objetivo final. Nunca esqueceremos, jamais deixaremos que o passado se repita.